Ademais, tem uma outra situação, nós vamos falar muito sobre a Ucrânia nessa live, mas tem uma situação que eu quero remarcar e que é importante. A Turquia, depois do terremoto, não é mais a mesma Turquia. A Turquia, depois do terremoto, teve um prejuízo econômico tremendo, perdas de dezenas de milhares de vidas humanas. E, ademais, tem eleições, daqui a pouco tem eleições. E o favoritismo, que era muito grande do Erdogan, hoje já se tornou, na realidade, muito incerta a reeleição do Erdogan. E, estando muito incerta a reeleição do Erdogan, naturalmente ele ficou mais suscetível, obrigado, César Pereira, ficou mais suscetível a pressões. E me parece que a Turquia, desde 1º de março, muda a sua posição em relação ao fornecimento de determinados tipos de material para a Rússia. Agora, está fazendo, ao meu ver, uma inflexão na direção da OTAN. Dias atrás, e nós não falamos ainda sobre isso aqui, falamos no Twitter, a Turquia decidiu que abria mão do recebimento de lotes adicionais dos S-300 e S-400 russos, inclusive sob a alegação de que teria ela, Turquia, condição tecnológica de produzir material mais moderno e mais efetivo. Uma série de passos que a Turquia deu, uma série de passos que a Turquia dá em relação, inclusive, à perseguição de empresas que estariam burlando as sanções da OTAN e que sugerem que a Turquia hoje está muito vulnerável às pressões do Ocidente, à própria autorização para a entrada da Finlândia na OTAN, que aconteceu de forma mais célere, e me parece haver um encaminhamento perigoso da posição da Turquia, da própria posição de Israel, que autorizou a entrega, segundo a mídia, de modelos de defesa antidrone para a Ucrânia, coisa que estava bastante relutante anteriormente. Então, me parece que a conformação de um caminho, de uma aproximação muito perigosa entre a Turquia e a OTAN. Aliás, a Turquia é membro da OTAN, no sentido de se contrapor à Rússia. Então, vamos ter muita atenção nos próximos dias para a posição da Turquia, para a posição de Israel e para as provocações que faz o Azerbaijão, tanto em relação a Nagorno-Karabakh, como em relação à Armênia e principalmente em relação ao seu vizinho do sul, o Irã. Tá? Então, vamos observar a possibilidade de que, a partir daí, nós tenhamos um conflito. Porque, se vocês olharem o mapa, o Irã, para que ele possa chegar à Rússia, ele tem que passar ou pelo Azerbaijão, ou pelo Mar Cáspio, ali no litoral do Azerbaijão também, ou pela Armênia, mas para passar pela Armênia e chegar à Rússia, a Armênia não tem fronteira com a Rússia, ele tem que passar pela Geórgia também. Então, uma guerra contra o Irã, atenção, senhores, compartilhem, deixem um like e não esqueçam desse comentário que eu farei agora. Uma guerra contra o Irã teria o objetivo mais importante de deixar essa comunicação entre o Irã e a Rússia mais difícil. Porque o Irã tem fornecido, sim, equipamento, tecnologia, tem aprofundado sua relação com a Rússia. O Irã reatou com os sauditas, por intermédio da China. O Irã está conversando com o Bahrein. O Irã parece que caminha para a solução do conflito iemenita, ali onde ele dá apoio aos Houthis. Tem toda uma construção que parece colocar tanto Turquia como Azerbaijão e Israel como possíveis autores de uma ação contra o Irã, com o objetivo de não permitir que essa aliança entre Irã e Rússia se aprofunde. Arthur, muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Então, eu quero dizer para vocês que o cenário, e esse, inclusive, é um dos temas mais importantes da live de hoje, o cenário precisa ser observado sob essa égide, sob essa lógica. Essa lógica é: eleições na Turquia estão se aproximando. O Erdogan, de favorito, passa para provavelmente ou potencialmente derrotado e faz esforços ímpares para mostrar algum tipo de lealdade em relação à OTAN, em relação aos Estados Unidos, em relação à Grã-Bretanha, em relação a seu afiliado, Azerbaijão, afiliado político, militar e econômico, e também na direção de Israel. E toda essa aliança, me parece, de alguma forma, visar esta perspectiva de um desdobramento favorável aos interesses do Irã na aliança, recém
aprofundada com os russos. Esse é um ponto absolutamente importante a ser considerado. Eu não descartaria nenhum tipo de correlação entre a entrega de caças pelos poloneses, que é um gesto político, a perseguição dessa ação, ou a réplica dessa ação por parte dos eslovacos e depois por parte de outros países europeus, e essa aproximação rápida, estranha, para aqueles que não acompanham muito de perto o conflito, porque muitos tinham até o Erdogan como ídolo, muitos que apoiavam o presidente russo Putin tinham o Erdogan como ídolo, como muito leal. Mais uma vez, a prudência determina que a análise desses conflitos, do cenário geopolítico, do cenário geoeconômico, ele só pode ser feito de forma idônea se não for apaixonado. Porque se for torcedor, ele vai trazer sempre o risco muito grande, que já existe sem ser torcedor, mas de nós darmos informações enviesadas a ponto de não termos condição e crédito de uma análise técnica compatível com a expectativa, necessidade e, eu diria também, com o que o público merece.